Olá, bem-vindos a mais uma correção de simulado para nossa certificação AI 900. Vamos lá? Então, gostaria aí de fazer um apanhado geral aqui para vocês anotarem no caderno digital de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos aqui recapitular as últimas 5 questões em que nós estivemos juntos no último vídeo, tá bom? Então, foi importante a gente aprender sobre rotulagem, porque atribuir classes é uma função, é um recurso de rotulagem, tá? Para quê? Para a gente fazer o nosso modelo de classificação. Perfeito? Beleza. Nós também vimos que sobre detecção de objetos. Então, ele tanto pode identificar uma localização dentro de uma imagem, sobre um produto danificado. Claro que você vai treiná-lo para isso, né? Ele também pode identificar vários tipos de produtos danificados em uma imagem. Então, você tem um pacote de arroz, uma lata de cerveja, uma garrafa de vinho aberta e por aí vai. Rótulo danificado. Também ele pode identificar múltiplas instâncias de um produto danificado em uma imagem. Então, são vários elementos de um produto danificado. Outro conhecimento aí que é legal a gente reforçar é sobre o modelo de pergunta que a gente vai ter. Então, essa daqui é aquela nossa pergunta de arrastar e soltar, tá? Quando a gente fala sobre entender o quão chateado um cliente está baseado no texto, nós estamos falando em análise de sentimento. Então, eu vou pegar, arrastar e soltar aqui. Sumarizar é resumir as informações importantes de um ticket de suporte. Isso aqui é extração de frases-chave. Extrair datas importantes de um suporte, de um ticket de suporte. Isso é reconhecimento de entidade. Eu arrasto e solto ali. Perfeito? A nossa questãozinha aqui só está adaptando, tudo bem? Mas o importante é você saber como a questão vai se apresentar para você no dia. O próximo conhecimento é quando eu quero fazer ali uma solução que eu preciso compartilhar apenas fotos de uma determinada requisição, então eu tenho requisitos a cumprir. Então eu preciso só de fotos que tenha uma ou mais faces. Então, eu preciso detectar essas faces. Tenha uma pessoa usando óculos. Então, a operação que eu devo usar para analisar essas imagens é detecção de face. Por que não pode analisar imagem? Porque o recurso de analisar imagem está mais voltado a pegar se é conteúdo pornográfico, se determinar a cor de fundo de uma imagem. Então, ele vai analisar essa imagem para te retornar uma ideia, tá? Um contexto. E por último, anota aí, hein, gente? Tá anotando? Tá tranquilo o nosso simulado? Eu tô achando super tranquilo, hein? E a partir de semana que vem, mais 5 simulados pra gente ir arrasando. Mas o número de questões vai aumentar, tá bom? E a gente aprendeu também que a matriz de confusão é uma métrica de avaliação para avaliar o desempenho de um modelo, e ele exibe os positivos e negativos previstos e reais usando uma grade de valores 0 e 1. Tudo bem?
Sabendo disso, então, vamos a nosso simulado aqui de mais 5 perguntas. Um formulário da web usado para enviar uma solução para redefinir uma senha é um exemplo de carga de trabalho de IA conversacional? Vamos analisar? É um formulário da web que vai enviar uma solicitação para redefinir uma senha. Então, isso aqui está muito automatizado, né? Então, isso aqui é ML. Não tem interação nenhuma com a máquina, não tem uma linguagem natural, só tem uma requisição, tem um envio de solicitação para redefinir senha através de um formulário. Então, isso aqui é falso. Perfeito? Então, é falso. Por quê? Porque um formulário web, pessoal, normalmente não é considerado uma carga de trabalho de IA. É um exemplo de tarefa de aprendizado, de automação, tudo bem? Nem é de aprendizado de máquina, não, tá? Coloquei aqui equivocado. É automação. Perfeito? Que pode ser executada usando formulários e técnicas de desenvolvimento web. Uma carga de trabalho de IA conversacional normalmente envolve o uso de processamento de linguagem natural e outras técnicas para permitir que as máquinas interajam com humanos de maneira conversacional, como por meio de um chatbot ou assistente virtual. Tudo bem? Então, perfeito. Bora para a segunda, então. Você precisa disponibilizar os comunicados de imprensa escritos da sua empresa em vários idiomas. Qual serviço você deve usar? Ah, aqui é fácil, né, gente? Luiz é intenção do usuário a partir do texto. Discurso não é, porque aí envolve speech, né? Análise de texto também não é. Por quê? Porque aqui ele está fazendo o quê? Pegando um texto e traduzindo ele em vários idiomas. Isso aqui não é análise, tá bom? Então, é tradutor. Tudo bem? Fácil até aqui, gente? Tá aí, tranquilão, aproveitando aí para poder corrigir as perguntas? Tá aí no sofá, tá lavando uma vasilha, o que você tá fazendo aí? Conta pra mim aí nos comentários. Terceira, então, olha lá, vamos só colocar isso no nosso caderno porque é importantíssimo. Aquele resuminho sobre as funcionalidades, perfeito? O que é tradutor? É um serviço de tradução automática, baseado em nuvem que você pode traduzir texto quase em tempo real por meio de um sistema chamado API REST. Tudo bem? Perfeito? Agora, o que é análise de texto? A análise de texto é um processo em que um algoritmo de inteligência artificial avalia o texto para determinar insights específicos. Por exemplo, uma pessoa, normalmente vai confiar em suas próprias experiências e conhecimentos para obter os insights. Então, o computador, ele deve possuir conhecimentos semelhantes para poder executar a tarefa. Tudo bem? Agora, discurso ou fala. Tudo bem? Fala para texto. Também é conhecido como reconhecimento de fala. Isso aí é transcrição, não tradução. Não confundam, tá bom? Então, o discurso ou fala, ele vai fazer a transcrição da fala para texto ou de texto para fala ali ou em tempo real ou em offline, de fluxos de áudio em texto.
Já o LUIS, que é Language Understanding, ele é um serviço de API baseado em nuvem, que aplica inteligência de aprendizado de máquina personalizada ao texto conversacional em linguagem natural de um usuário. Então, você tem que customizar essa solução. Tudo bem? Para prever o significado geral e extrair informações relevantes e detalhadas. Próxima pergunta. Ao treinar um modelo, por que você deveria dividir aleatoriamente as linhas em subconjuntos separados? Para que você faz a divisão aleatória do seu conjunto de dados em treinamento e validação? Para treinar vários modelos simultaneamente para obter melhor desempenho, essa tarefa ela é feita por conta disso. Eu vou dividir os meus dados aleatoriamente para testar o modelo usando dados que não foram usados para treinar o modelo? Ou eu vou fazer isso para treinar o modelo 2 vezes, para obter melhor precisão? Tchururu, tchururu. E aí, o que vocês acham? O que está mais aí reverberando aí, que na hora da certificação vocês iam marcar? Vou marcar A, vou marcar B, vou marcar C. Aí você faz uma reza, você tem dúvida entre duas, o que você faz? Você joga moeda? Joga moeda, se der cara é A, se der coroa é B, né? Não, pessoal. Por quê? Porque a gente sabe que nós vamos dividir os dados entre treino e validação, porque os dados vão ser avaliados, o modelo vai ser avaliado a partir do conjunto de validação, que foi aqueles dados que não foram usados para treinar o modelo. Tudo certo? Por que não pode ser vários modelos simultaneamente para obter melhor desempenho? Porque você vai fazer isso com os dados de treinamento, tá? Você vai pegar os dados de treinamento, vai ali produzir vários modelos e vai jogar para treinar em cima dos modelos de treinamento. Não necessariamente porque o seu modelo foi dividido em 2 subconjuntos de dados separados com linhas aleatórias. Não é isso. Por quê? Porque se você pegar o seu conjunto de dados inteirinho e jogar no treinamento do modelo, rodar ele com vários modelos simultâneos, ele não vai reclamar em nada. Ele vai falar assim, pois bem, eu vou te mostrar como é que eu descubro tudo e te dou acurácia de 100%. Por quê? Porque eu conheço todos os seus dados, então eu não aprendi nada. Eu só estou replicando o que já está dentro do meu conjunto de dados. Eu não tenho nenhum dado novo. Tá tudo lá dentro. Então, o objetivo de se dividir aleatoriamente esse conjunto de dados que eu tenho em 2 conjuntos de dados é justamente para que esses dados em que ele está sendo avaliado, a performance dele, é para que não haja vazamento de dados. Ele conhece os dados de treinamento, mas os dados de validação são totalmente novos para ele. São linhas que ele ainda não viu. Será que ele consegue performar igual no treinamento? É por isso. Beleza? Ao treinar um modelo de aprendizado de máquina, é comum dividir os dados disponíveis em 2 ou mais subconjuntos. Por exemplo, um conjunto de treinamento e um conjunto de teste.
O conjunto de treinamento é usado para ajustar o modelo e o conjunto de teste para avaliar o desempenho do modelo em dados não vistos. Perfeito? Então, é importante você fazer isso. Em vez de simplesmente selecionar as primeiras linhas, então, da linha 1 à linha 200, vai ser meu conjunto de treinamento e as linhas restantes vai ser meu conjunto de validação. Por quê? Porque isso pode introduzir um viés, pessoal, no modelo. E nós não queremos isso. Por exemplo, se nós estamos aí querendo pegar a maior diversidade de eventos possíveis. Se eu tenho ali uma escolha sequencial para o meu conjunto de dados de treino ou de validação, muitos eventos diversos ali, diferentes das primeiras linhas, podem estar constando só lá pela metade do meu conjunto de dados, lá para o final do meu conjunto de dados. Então, essas linhas têm que ser aleatórias, perfeito? Quarta pergunta, a penúltima, hein? Selecione as declarações corretas do serviço de tradução, do Azure Translator. A chamada de serviço a seguir aceitará texto em inglês, cuidado com isso aqui, como entrada e saída de texto em italiano e francês. Então, vamos olhar aqui. Ele fez a chamada da seguinte forma: translate, ok. From significa o quê? De, a partir. Então, o from aqui é a entrada, tá? E essa entrada vai ser como? A minha requisição aqui pediu em inglês. Então, se está aqui a sigla English, tudo bem. To vai ser a minha saída. E como que tem que ser a minha saída? Que ele falou aí? A saída tem que ser texto em italiano e francês. Cuidado com essa palavrinha que vai vir logo em seguida. Se tem duas línguas, dois idiomas, eu tenho que prestar atenção nessa palavrinha porque pode vir um ou. Tudo bem? Perfeito? Então, tem que vir em italiano e francês. Então, tem que vir o E. Olha lá, olha o símbolo de E comercial aqui, tá bom? E ele também tem esse E aqui, ó. Perfeito? Tá certinho, tá? Então, o que ele vai fazer? Ele vai traduzir do inglês para... São duas tarefas, viu? Olha o E aqui. São duas tarefas que ele quer. Traduzir o que está em inglês para francês e italiano. Perfeito. Essa daqui, aparentemente, está ok. A chamada de serviço a seguir aceitará texto em inglês como entrada e saída de texto em italiano e francês. Vamos ver se essa declaração aqui também está correta? Translate from. From é o quê? A minha entrada. A minha entrada ele está pedindo em inglês. E aqui está declarado italiano. Então, aqui eu já posso parar. Não é essa, tá? O serviço de tradutor pode ser usado para traduzir documentos do inglês para o francês. Sim, aqui ele já foi mais generalista, né? Então, é a última e a primeira. Perfeito? Tranquilo essa aqui? Olha lá, a chamada de serviço a seguir aceitará texto em inglês como entrada e saída de texto em italiano e francês. Certinho como a gente viu lá. E o serviço
Pode traduzir documentos inteiros do inglês para o francês, tá? Pode ser usado para traduzir documentos múltiplos e complexos em todos os idiomas e dialetos suportados, preservando ao mesmo tempo a estrutura original do documento e o formato dos dados. Perfeito? Última, no cenário determinado, selecione o princípio orientador correto do Microsoft para IA responsável. Então vamos lá, sistema de IA que possibilita qualquer um, inclusive pessoas que tenham dificuldade de escuta, visuais e outras discapacidades. Qual que é? Esse aí é dedutivo, né? Porque fala de incluir pessoas que tenham múltiplas necessidades especiais. Então, é inclusão. Show de bola! Então, vamos lá colocar as nossas ali, nossos aprendizados no nosso caderno, tudo bem? Mas eu quero aqui reforçar com vocês, inclusive, outras IAs, outros princípios de IA responsável. Inclusão. Deve capacitar todos e envolver as pessoas. Tem que trazer benefício para todas as partes da sociedade, independente da capacidade física, gênero, orientação sexual, etnia ou outros fatores. O que é justiça? Deve tratar todas as pessoas de forma justa. Seu sistema de IA deve tratar todas as pessoas de forma justa. Suponha que você crie um modelo aí de aprendizado de máquina para dar suporte a um pedido de aprovação de empréstimo para um banco. O modelo deve prever se o empréstimo deve ser aprovado ou negado sem preconceitos. Esse preconceito pode basear-se no gênero, na etnia ou em outros fatores que resultem numa vantagem ou desvantagem justa para grupos específicos de candidatos. Já confiabilidade e segurança. Esse princípio, ele diz que os sistemas de IA devem funcionar de maneira confiável e segura. Por exemplo, considere aí um sistema de software para um veículo autônomo, ou um modelo de aprendizado de máquina que diagnostica os sintomas do paciente e recomenda ali as previsões de doenças. A falta de confiabilidade nesses tipos de sistemas pode resultar em riscos substanciais para a vida humana. Já a responsabilização é quando as pessoas elas precisam ser responsáveis pelos sistemas de IA que ela cria. O designer e os desenvolvedores de soluções baseadas em IA devem trabalhar dentro de uma estrutura de governança e princípios organizacionais que garantam que a solução atenda aos padrões éticos e legais claramente definidos. Perfeito? Então, vamos lá ao nosso caderno, que eu gostaria de pegar aqui com vocês. Vamos lá ao nosso Trello. E nós vamos fazer como anteriormente, dividir a nossa tela. Vamos lá pegar aqui. IA 900. Suprimir essas duas. Opa. E vamos colocar aqui. Vamos lá, né? Então, esse formulário aqui foi importante a gente vê-lo para a gente descrever aí o que não é IA conversacional, tá bom? O que eu quero que a gente escreva aqui em IA conversacional é
esse pontinho aqui, ó. Que IA conversacional envolve uso de PNL, que é processamento de linguagem natural, e outras técnicas para permitir que as máquinas interajam com humanos de maneira conversacional. Beleza? Se não tiver essa característica, se não for para conversar, interagir com os humanos de maneira conversacional, não é IA conversacional. Perfeito? Então, próximo, tradutor. Tradutor, nem precisa a gente desmiuçar muito, né? Então, a gente sabe que é um serviço de tradução automática quase simultânea. Mas eu quero que vocês coloquem aí, por favor, a nossa API do Luiz, tá? Que a gente não tem aqui ainda, porque ele é hiper importante. Ele é uma inteligência de ML personalizada ao texto conversacional. Então, repare para você ver. Ele tem um texto conversacional, tá? Mas ele vai usar uma linguagem de aprendizado de máquina personalizado em cima, tá? Em cima do seu texto conversacional ou que o seu cliente está te enviando, tá? Você vai interagir com ele, né? E só que o seu bot tá interagindo com o seu cliente. Tá lá conversando. Parari, blá, blá, blá. Como você tá? Estou ótima. O que você tá precisando hoje? Aí seu cliente manda um texto. O que você faz? Toma, vai lá, Luiz. Vai lá ver o que ele quer. Entendeu a intenção do usuário? Pronto, volta aqui. Ele quer cancelar o pedido. Que ótimo. Aí volta o bot a falar. Tudo bem, você gostaria de remarcar esse seu pedido ou sua agenda? Então, mas quem está fazendo isso não é o bot. Quem está entendendo a intenção do usuário não é o bot, é o Luiz, que tem essa inteligência de aprendizado de máquina personalizado ao seu caso de uso. Então, quer dizer que você precisa ir lá e falar assim, olha, se tiver isso aqui no texto, quer dizer cancelar pedido. Você já está prevendo para o seu bot todas as possibilidades que pode acontecer durante essa interação. O que pode acontecer? Agendar, cancelar, pagar, reagendar, falar com o atendente, reclamar, elogiar, mudar. Então, só que muitas vezes o cliente ele não fala só isso, ele fala 1 milhão de outras coisas. Então é importante a gente saber disso, que é um serviço de API baseado em nuvem, que aplica inteligência de aprendizado de máquina personalizado ao texto conversacional em linguagem natural de um usuário para prever o significado geral, para prever o significado geral e extrair informações relevantes e detalhadas. Perfeito! Não é para sair correndo
na hora da prova, hein? Não é, porque a gente já tá falando de tudo que vai cair na certificação para você, então tem que acompanhar todas as correções de certificado para o exame IA900, tá bom? Nesse aqui do A3, que é para treinar o modelo, a gente vai lá em aprendizado de máquina, que a gente vai falar sobre a importância de dividir nossos dados de forma aleatória, tá? Esqueci de salvar aqui. Então, Machine Learning é importante. O que ele falou? É importante dividir aleatoriamente as linhas de dados, aleatoriamente as linhas do subconjunto, né? É importante dividir aleatoriamente as linhas entre os subconjuntos de dados para que não produza viés no nosso modelo. Não produza. Uai, gente. Aqui, ó. No treinamento do nosso modelo e, consequentemente, no seu desempenho. Perfeito? Show de bola. E penúltimo, né? A chamada do tradutor, a declaração. Qual que é a declaração que a gente usa? Linguagem natural. Aqui fala de detector de idiomas. Não é isso. Vou colocar aqui. Declaração tradutor da API tradutor. Qual que pode ser? Vou colocar até aqui na frente, ó. Translate para qual? Tá vendo a interrogação? From, da entrada. Qual é a outra tarefa que você quer? E uma saída. A saída é qual? Francês. E outra saída em italiano. Perfeito? Perfeito. E a última questão, para finalizar. Qual é aqui a responsável? A gente está falando aqui em inteligência artificial. Vamos colocar aqui inclusão. Inclusão é capacitar todos, e envolver as pessoas, inclusive as que têm discapacidades. Perfeito? O que é justiça? Justiça é tratar todas as pessoas de forma justa. Dá uma lidinha de novo na nossa explicação, tá? Para você não esquecer na hora da prova. Confiabilidade e segurança é funcionar de forma confiável e segura. E o que é responsabilização? Os designers e os desenvolvedores devem trabalhar dentro de uma estrutura de governança.
que garantam que a solução atenda aos padrões éticos e legais claramente definidos. Perfeito? Por exemplo, de quem é a responsabilidade de ter ali, por exemplo, um tradutor de Libras no seu aplicativo? De quem é a responsabilidade de, se isso tá lá, né, na estrutura de governança, de princípios organizacionais, ter essa API com tradutor de Libras, né? Se tá dentro dos princípios organizacionais, é responsabilidade dos desenvolvedores. Se lá no desenvolvimento, nos requisitos, nos padrões legais e regulatórios, está falando que você precisa colocar na sua API um lembrete de aceite, um formulário ali de aceite para uso de dados pessoais, de quem é a responsabilidade? Dos designers e dos desenvolvedores dessa empresa, tá bom? Então, foi ótimo a gente ter tido contato com mais esses conhecimentos, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima correção de simulado para certificação de IA900.